Então vamos agora resolver o nosso terceiro exercício sobre experimento fatorial da nossa lista, que ele é um pouquinho mais complicado, mas também não é uma complicação fora deste mundo, né? Então a gente vai ver rapidinho aqui como é que faz, né? Vocês já devem ter tentado fazer, acho que muitos já até conseguiram saber qual que é a melhor receita, mas ele diz o seguinte aqui, então vamos lá. Objetivo do experimento: desenvolver uma tinta automotiva com uma formulação que contemple duas variáveis resposta aparentemente discordantes. Uma é a dureza, que é quanto maior, melhor, e a outra é a flexibilidade, que é quanto menor, melhor. Então, né, ele fala, quando uma fórmula tem boa dureza, sua flexibilidade é ruim, e assim vice-versa. Então, os dados estão no arquivo 11, DOE, tinta, dureza, flexibilidade.mtw. Então, nesse experimento, nós temos aqui 5 fatores: presença de ureia, sim ou não, né? Tipo de melanina, tipo 1 de melanina, tipo 2 de melanina, relação polimela e tipo de poliéster. Então, nós queremos saber quais desses caras influenciam na dureza e na flexibilidade e achar a melhor fórmula para esses caras. A maneira de analisar é a mesma, né? A estratégia. Nós vamos primeiro encontrar o que influencia através dos gráficos de Pareto e depois nós vamos tentar encontrar a melhor receita através dos gráficos os gráficos fatoriais. Então eu venho aqui, né? Aqui está o meu dado, meu arquivo 11 DOE, tinta, dureza, flexibilidade. E a gente tem todos os dados lá já colocados aqui na forma do minitab. Então, tem lá ureia, presente ou ausente, tipo de melanina 1, tipo de melanina 2, relação polimela, tipo de poliéster e as minhas variáveis aqui, dureza e flexibilidade. Ok? Então aqui, gente, eu vou fazer com vocês, né, um pequeno no Excel, né, os fatores que influenciam, né? Então nós temos lá fatores que vão influenciar e para cada variável, né, que eu tenho lá a dureza e tenho lá, vamos primeiro analisar a flexibilidade e depois a dureza. Então eu vou escrever os fatores que influenciam aqui e colocar um X para qual influencia em qual. Então vamos lá. Como é que eu analiso isso daqui? Da mesma maneira que eu analisei os outros. Venho aqui em Stat, DOE, Fatorial, Analyze Fatorial Design, né? Eu quero as duas respostas, então eu quero a flexibilidade e a dureza. E eu vou gerar o gráfico de Pareto e vou vir aqui em Options e vou mudar o intervalo de confiança de 95 para 1. Eu quero dizer o que importa e não confiar no Minitab. Então vem OK, dou OK novamente e ele calcula os dois gráficos para a gente, né? Então aqui eu tenho o gráfico da flexibilidade e aqui eu tenho o gráfico, e aqui eu tenho o gráfico da dureza, né? Vou colocar os dois na mesma tela. Então vamos lá, gente. O que influencia para flexibilidade? São esses três primeiros fatores, né? Os restos eles estão bem próximos. Esses três eles se destacam dos demais. Então é o fator D, relação polimela. Então vamos lá na nossa tabelinha, né? Então fatores, eu tenho a relação polimela, ele influencia na flexibilidade. Eu tenho também, né, o A, que é a ureia. Ureia influencia. E eu tenho aqui, né, o E, que é o tipo de poliéster. Ele influencia. Então, temos esses três aqui influenciando na flexibilidade. Na dureza, eu tenho a relação polimela influenciando. Então a relação polimela influencia. Eu tenho também a interação entre relação polimela e tipo de poliéster, né? Então a gente tem aqui uma interação. Relação polimela, tipo de poliéster, influencia na dureza. Né? E eu tenho, né, a interação ureia com relação polimela. Então eu tenho ureia com relação polimela, né? Ela influencia na dureza. E por fim eu tenho, né, esse cara aqui que é o tipo de poliéster. Então, tipo de poliéster, que a gente já tinha ele colocado aqui em cima, ele influencia também na dureza. Então agora nós vamos tentar encontrar a melhor receita. Vamos começar pela flexibilidade.
Então, a flexibilidade ela só tem fatores... essa daqui é a flexibilidade. A flexibilidade só tem fatores de efeito principal, ela não tem interação. Então, a gente vai analisar só os fatores principais. Então, eu venho aqui em stat, lembrando que ela é quanto menor, melhor, né? Então, a gente vem aqui em stat, DOE, fatorial, fatorial plots. Clicou aqui, eu vou analisar aqueles três caras separadamente, tá? Ureia, relação polimela e tipo de poliéster. Vou mudar aqui de dureza para flexibilidade. Opa, tem que fazer de novo. Ureia, relação polimela, tipo de poliéster. Então eu clico aqui em gráficos. Eu vou pedir para ele só os gráficos de efeito principal, não os gráficos de interação. Eu venho aqui, clico OK. OK de novo. E aqui eu tenho os gráficos, né, para flexibilidade. Como ela é menor, melhor, eu sempre vou usar o cara que está mais para baixo. Então, a ureia, ela tem que ser presente, né? Então, a nossa ureia aqui, ela tem que ser presente. A relação polimela, ela deve ser baixa. Então, a relação polimela deve ser baixa. E o tipo de poliéster, eu tenho que colocar o poliéster P2. Perfeito? A gente vai fazer a mesma coisa para dureza. Então, aqui na dureza, a gente vai analisar o tipo de poliéster e a relação polimela com o tipo de poliéster e a relação poliméria com o tipo de ureia. Tá? Mesmo que o tipo de poliéster e a relação polimela sejam notavelmente importantes, nós vamos analisar só os efeitos de interação, para não poluir a nossa análise. Então, vamos lá. Eu venho aqui, né, na minha tabelinha, né, vou lá em stat, DOE, fatorial plots. Eu vou mudar aqui de flexibilidade para dureza e vou analisar a ureia, relação polimela e tipo de poliéster. Eu venho aqui em gráficos e eu quero o gráfico de interação entre elas, não o gráfico de efeitos principais. Eu dou OK. OK de novo, e ele plota esse gráfico de interação para a gente, onde ele está mostrando três interações, né? Ureia tipo de poliéster, ureia relação polimela e relação polimela tipo de poliéster. Nós estamos interessados na relação entre ureia e polimela e tipo de poliéster e polimela, ok? Então, gente, o que a gente tem que fazer? Na ureia e relação polimela, eu vejo que a melhor receita foi gerada com polimela alta, certo? Tipo de ureia presente, certo? E nesse outro gráfico eu vejo que a relação polimela alta é melhor, que concorda com essa outra interação, então eu estou bastante confiante de que a alta é melhor. E o tipo de poliéster eu uso o poliéster P2, né? A gente quer quanto maior, melhor. Então eu faria o que nessa coisa? Eu colocaria o tipo de poliéster, o poliéster P2, né? A minha relação polimela, eu colocaria uma relação polimela alta. E a ureia, eu utilizaria a ureia presente, né? Então, ó, o tipo de poliéster, o P2 maximiza as duas receitas. A ureia presente maximiza as duas receitas, só que, opa, a gente tem aqui uma encruzilhada, né? A gente tem aqui um dilema se eu uso relação baixa para melhorar a flexibilidade ou alta para aumentar a dureza. Como é que eu descasco esse abacaxi? Para descascar esse abacaxi, nós vamos olhar os dados. Então a gente vem nessa tabela e note, tem um monte de dado aqui. Tem bastante que tem a flexibilidade repetida. Isso daqui pode estar interferindo, né? Pode ser igual para uma para outra para o nosso caso especial. Então eu vou tentar pegar a fórmula, eu vou selecionar os dados só porque eu tenho certeza. Então vou fazer um subset, criar uma nova planilha, né, com a ureia sempre presente e o tipo de poliéster sempre P2. E vou tentar descobrir qual que é a melhor relação polimela. Então vamos lá. Para fazer isso eu venho aqui em Data, Subset Worksheet, né? Eu tenho aqui o subset, eu vou falar qual que eu quero incluir. Que eu quero incluir coisas onde eu tenha a minha ureia igual a presente, duas aspas aqui, tá? Então quando eu quero colocar a variável classificatória, ureia presente, e end, tem o end aqui,
tipo de poliéster igual a P2. Opa, opa, estou clicando errado aqui. Tipo de poliéster igual a P2. Então, eu dou OK de novo e ele gerou uma nova tabela para mim, onde eu só tenho, né, as fórmulas, as melhores fórmulas aqui, né, poliéster P2, e eu quero escolher entre a relação polimelo. Lembrando que para a dureza é melhor eu escolher uma alta. Então, o que os meus dados estão mostrando, né? Notem que a flexibilidade para a relação polimela, para esses casos onde eu tenho ureia presente e tipo de poliéster P2, a flexibilidade ela é indiferente para a relação polimela alta ou baixa. Só que a dureza ela é muito maior para a relação polimela alta, né? Isso porque a relação polimela ela não vai interferir tanto, né, na flexibilidade quando eu tenho o nível P2 e ureia presente setados. Perfeito, gente? Então, eu devo escolher a relação alta de polimela. Então, essa é a nossa receita vencedora, né? Relação polimela alta, ureia presente e tipo de poliéster P2. Tudo bem? Essa é a grande complicação do exercício. A gente tem que fazer um subset e olhar os dados aqui para esse caso da melhor receita. Agora, os outros aqui, o tipo de melanina, eu escolho a que eu bem entender, né? Eu escolho a que for mais barata, porque ela a gente viu que não influencia nas nossas variáveis resposta. Ok, gente, exercício super tranquilo, super didático, né? Com uma boa complexidade, mas o experimento fatorial completo resolveu aí pra gente. Então, né, espero que vocês tenham gostado, né? Assistam no próximo vídeo um exemplo prático de um experimento real que nós fizemos para consolidar o experimento e depois já comecem a bular os seus experimentos, né? Perfeito? Os seus experimentos fatoriais completos. Até mais!